bem? Sejam bem-vindos ao meu vídeo. E esse vídeo eu estou gravando ele hoje no domingo, dia 11/5 de 2020, mas ele é um conteúdo, né, referente deixa eu olhar aqui, é referente à sexta-feira, dia 8. Vocês vão estar assistindo esse vídeo no dia 11, né? É que hoje é domingo, na verdade, hoje é segunda, né? Que já passou da meia-noite. Então, são as minhas operações do dia 8, sexta-feira, tá? Então, vamos lá para minha análise, né? O que eu fiz na sexta-feira, certo? No dia 7, o movimento do dia foi dessa forma. Eu começo pelo dia anterior, porque eu preciso ver o movimento do dia anterior para eu poder saber mais ou menos o que o preço pode, qual pode ser o movimento do preço no próximo dia, né? Para onde que ele pode tendenciar, né? Então, o movimento fez isso, né? Ele fez esse primeiro movimento do dia, certo? Na quinta-feira, tá? Então, fez o primeira perna, recuou a segunda, recuou a terceira perna. Eu opero dessa forma, tá? Ondas de Elliott. Então, ele acabou a terceira perna, ele acabou aqui, então, a tendência de baixa, veio testar a região de 50%, tá? Aí daí aqui eu não vejo nenhuma tendência clara, né, do mercado. Ele fez isso, vamos dizer como fosse uma primeira perna, uma segunda perna aqui, né, um segundo movimento de baixa. Ó, mas aqui, tá vendo? Bom, então vamos colocar aqui, né, que ele veio fazendo esse range aqui, né, e fez isso, certo? Mas aí a gente viu que na sexta-feira ele abriu um mercado meio conturbado, né? Você vê aqui pelos candles que estão, né? Vamos dizer assim, então estava um mar agitado na sexta-feira, né? Sem muita definição, certo? O mercado estava meio que lateralizado, tá? Então eu acompanhei o mercado desde o início. Desde o início não, eu cheguei no mercado mais ou menos, se eu não me engano, às 9 horas por aí. Tá, mas acho que é isso. Não, 9 horas não. 9 horas é a hora que acorda, que começa o pregão, né? Às 10 horas por aí. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu puxar pra cá. Aqui. Então, aqui nesse dia anterior, o mercado, né, fez uma outra movimentação, não conseguiu ter mais uma força para poder vir fazer a terceira perna, né? Na sexta-feira, ele abriu nessa região, né, a região de 50% de toda a movimentação do dia anterior, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente observar melhor. Então, o mercado ele começou com esse primeiro candle de indecisão. Ele veio até agora, para mim, nenhuma entrada, né? Nenhum tipo de entrada perfeita. É claro, no meu operacional eu não tenho muitas entradas, na verdade eu só tenho uma. Se eu tivesse mais de uma entrada, eu teria entrado aqui, né? Na ruptura dessa máxima, desse segundo candle do dia, com o meu stop na mínima dele, certo? E vamos ver se teria dado certo esse primeiro trade. Opa! Esse primeiro trade... Bom, teria dado certo. Ele foi aos... Vamos ver se tá... Assim, ó, tava acima aqui, né, das médias. Era uma compra, vamos se dizer, justificada, né? Uma compra acima das médias. Mas como
eu espero uma definição do mercado, eu não entro em qualquer trade, tá? Então o mercado, ele fez essa primeira perna, certo? Bom, onde que eu entrei? Deixa eu voltar aqui, certo? Então o mercado, ele fez essa primeira perna, né? Toda essa perna aqui de alta, tá? Fez esse recuo, tá? Mas eu achei meio conturbado a forma que ele estava indo, meio com dificuldade ali, né? E quando ele fez esse recuo, eu pensei que isso poderia ser, né, um, eu pensei que isso poderia ser um, né, a impulsão, essa é a perna de impulsão, uma perna de retração, certo? Imediatamente eu coloquei a minha entrada aqui, nesse candle, e meu stop aqui abaixo não acionou, certo? Não acionou. Eu poderia ter abaixado minha entrada aqui para esse candle, meu stop aqui, certo? Ainda assim não acionou, tá? Daí eu tirei as minhas ordens, tá? Não, minto, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Como aqui não acionou, certo? Como aqui não acionou, daí eu pensei, bom, isso daqui pode ter sido uma primeira movimentação. Essa primeira perna eu ignorei, eu pensei, isso aqui deve ter sido uma primeira movimentação. E aqui ele está fazendo mais um topo para poder, né, fazer uma tendência de baixa, né? Foi isso que eu identifiquei também, né? Eu fui, mano, ele fez um 2, 3 aqui, certo? Eu ia entrar nesse 1, 2, 3 de compra, mas eu vi que ele estava fazendo esse 1, 2, 3 de venda, né? Perdeu essa mínima desse candle aqui, eu falei, bom, vou entrar vendido, né? Eu deveria ter tomado mais precaução para entrar, tá? Não estava tão definido o mercado, certo? Eu pensei que o mercado ele pudesse fazer isso daqui, né? E ter vindo aqui para baixo, tá? Mas como eu só tinha uma entrada, eu deveria ter esperado uma definição melhor de para onde o mercado gostaria de ir naquele dia, né? Nesse dia. Então eu entrei aqui, ó, na mínima desse candle aqui, foi acionado o trade, coloquei o meu stop aqui nessa máxima, certo? Aqui meu stop nessa máxima, deixa eu tirar esse aqui, certo? E daí não esperei, o trade nem demorou muito, ele veio e me estopou, tá? E ele fez a movimentação da minha primeira leitura, certo? Então nesse dia aqui, eu fechei o dia com, deixa eu ver aqui, roteamento, relatório. Nesse dia que foi o dia, sexta-feira, dia 8, eu fechei com menos R$ 138, tá? Que é mais ou menos, aqui foi bem para mais, né? O meu stop diário que eu aceito no meu gerenciamento, tá? Eu confesso que esse dia eu não deveria ter feito essa entrada, não foi uma movimentação tão clara, né? Não julgo errada, mas também não julgo tão clara essa movimentação. As médias, porém as médias estavam, né, todas falando compra, né? Todas na compra. Ele abriu o dia fora da banda superior da Bollinger. Então eu fiz essa venda pensando que ele fosse vir buscar a banda inferior, essa daqui de baixo, certo? E só que assim, a banda estava para cima, né? A média de 20 aqui também apontando para cima, né? Um mercado bem lateralizado aqui, você vê com um range bem esquisito, né? Deixa eu ver aqui algum outro tipo de setup. Aqui também, ó, na Ishimoku, né? Que é um indicador que eu utilizo muito também, a nuvem preta aqui, ó, mostrando uma região
de suporte bem forte e importante, falando para eu comprar, né? Mas ainda assim eu não comprei. Então, o que eu poderia ter feito nesse trade, ao invés de eu ter vendido dessa forma, certo? Eu poderia ter comprado aqui, ó, a máxima desse candle, certo? A máxima desse candle e colocado meu stop nessa mínima, tá? E ter colocado aí 2 vezes o meu risco para cima, certo? Mas, né? Mas ainda assim seria um trade perdedor. Ele ia me estopar exatamente aqui, certo? Porém, o que eu vou fazer essa semana que eu não fiz, que eu deixei de fazer nessa semana que vem, essa que a gente vai operar agora, essa semana agora do dia 11, eu estava operando de uma forma sem trailing stop, tá? E eu percebi que às vezes o mercado ia muito a favor e eu deixava voltar, certo? Então, quando eu tiver com um contrato e o mercado andar, nesse caso aqui, ó, ele andar até 150 pontos, tá? Se ele andar 150 pontos, eu vou puxar o meu stop para break even, tá? Por quê? Porque se ele voltar, a probabilidade dele me estopar é muito grande, tá? Então é uma forma aí de eu nem ser, nem sair muito antes, né, da operação, ser estopado aqui no 100%, né, num stop gain de 100%. Então, se eu ficar puxando sempre para 100% aqui, quando ele tocar em 150, a chance de eu sair no 100% é muito grande, entendeu? E o meu objetivo principal é os 200%. Então, eu vou colocar aqui no break-even, né, onde eu entrei. E eu, eu vou puxar, se eu tiver com um contrato, eu vou puxar aqui o meu stop para o break-even, certo? Porque se ele voltar, se eu tiver com um contrato, se ele voltar, eu vou sair no 0 a 0 e vou procurar uma outra entrada, por mais que ele possa voltar até o meu objetivo. Agora, se eu tiver com 2 contratos, eu vou pôr um contrato nos 200%, eu vou pôr um contrato nos 200%, certo, galera? Aqui. E um contrato eu vou colocar no 150%. E não vou mexer no meu stop, tá? Por quê? Eu fiz a leitura, certo? Eu preciso acreditar na minha leitura, tá? Então, se eu ficar mexendo, eu não gosto de ficar mexendo no stop, tá? Porque se eu acreditei, fiz a leitura, coloquei a minha entrada e a minha saída, tanto de stop, tanto de gain, eu tenho que acreditar na movimentação e esperar até, né, ela superar aí ou o lado positivo ou o lado negativo, que é o loss, tá? Então, dessa forma, ele viria até 150%, tá? Eu ainda estou pensando se eu trago o stop loss até o break-even com 2 contratos, eu ainda estou pensando, tá? Aí vai depender, eu acho que de cada trade, da movimentação do mercado, mas o pensamento inicial seria deixar nessa forma aqui, tá? Deixar aqui o stop original apenas, né, fazendo parciais aqui no 150 e no 200. Por que não no 100%? No 100%, eu acho que uma gestão de 1 para 1 não é tão interessante, tá? De vez em quando eu posso ser que eu faça, se eu tiver com um resultado muito positivo na semana, para proteger o meu capital. Então eu pensei assim, se essa semana eu fizer segunda-feira, que é hoje, né, dia 11, daqui a pouco mais cedo, se eu fizer R$ 200, né, que se eu arrisco 100, eu vou atrás de 200, né. Se eu fizer os 200, na terça eu fizer 200, ou seja, eu vou estar R$ 400 na semana, na quarta, na quinta e na sexta,
eu vou proteger muito mais as minhas operações. Aí eu não vou nem ligar se, se foi por 200%, se o mercado ia andar mais ou menos, mas eu vou proteger a minha operação. Por que que eu digo isso? Tá? Porque aqui, ó, no primeiro dia dessa semana, tá? Aqui, ó, no dia 4, olha só o que aconteceu e eu não fiz. Tudo bem que não foi um trade tão... Aqui, ó, dia 4. Não foi um trade tão... uma entrada tão perfeita, assim, tão... Porque estava muito lateralizado, né? Um mercado sem definição. Porém, eu fiz a minha entrada, tá? Aqui, ó, quarta-feira, tá? Onde que eu entrei na quarta-feira? Nesse 1, 2, 3 aqui, certo? Aqui, ó. Nesse 1, aqui, ó. 1, 2, né? Máxima mais alta, máxima mais baixa, nesse 1, 2, 3. Então eu entrei aqui, ó. Eu coloquei até essa linha aqui, ó. Esse candle aqui é meu candle referência de onde eu entrei, tá? Esse candle aí. Então, putz, ele fica voltando aqui, é um saco. Dia 4, 5, 4, aqui, certo? Então, o que que acontece? Eu fiz a minha entrada, né? Deixa eu fazer a expansão Fibonacci aqui. Então, eu fiz minha entrada, né? Ele acionou aqui, onde está verdinho. Eu fiz uma venda com 3 contratos no 78060, tá? Eu fiz com 3 contatos. E olha o que aconteceu. Olha o que eu fiz, né? Eu deixei o mercado voltar na minha cara. Ele veio até 160, 150% da expansão, certo? A minha saída estava em 200%, só que eu estava aguardando os 200%, certo? Fui exigente demais com o mercado, né? Na verdade, deveria ter... Fui exigente, né? Eu coloquei aqui o que é o meu gerenciamento, que é 2 vezes o meu risco, porém eu deveria ter, né, não desperdiçado essa oportunidade de ter deixado pelo menos, no mínimo, 2 contratos aqui. Ó. Eu poderia ter deixado 2 contratos aqui, certo? 2 contratos aqui em cima e um contrato aqui, certo? Eu estava com 3 contratos e um contrato aqui, certo? Que é a minha saída, tá? E daí o meu stop estaria aqui em cima, tá? Então ele veio 150%, eu não mexeria no meu stop, ele voltaria e nesse dia eu ainda terminaria o dia, tá? Com R$ 80, certo? Com R$ 80. E não foi o que eu fiz. Nesse dia eu terminei o dia com menos R$ 100, tá? Então tudo isso influencia no resultado final da semana, tá? E eu tava pensando outra coisa, como eu tô fazendo 100 para 200, daí tipo o que que acontece? Que nem essa semana, vamos lá. Deixa eu pegar o roteamento aqui, só para não ficar muito grande. Já tá meio grande o vídeo. Aqui, ó, dia 4. Do dia 4 ao dia 8, tá? Eu tive 2 gains, era para eu sair com R$ 100, né? Por, como o meu último loss foi de 130 e pouco, né? Comeu um pouquinho mais, mas era para eu sair com R$ 100. Mas, por exemplo, ó, do dia 4, né? Vamos fazer dia a dia. Dia 4, vamos lá. Ó, dia 4, 95. Dia 5, 196. Dia 6. Dia 6 foi um lucro aí, ó, de R$ 211, tá? No dia 6. Foi isso? Não. Não, foi um lucro de uns 200 e um pouquinho, uns quebradinhos, tá? No dia 6, então foi o primeiro gain. E o dia 7, 208, tá? Se naquele primeiro dia, na sexta-feira, eu tivesse feito a parcial, eu já ia estar aqui com 280, tá? E com R$ 280,
aqui eu ia sair, não ia estar com 70. Eu ia estar aqui com uns 150, R$ 160. Então eu estou adequando aí o meu gerenciamento para essa semana que vem para ver se eu consigo melhorar, né? Não pegar o dinheiro e deixar o valor, né, essa quantia escapar, né? Proteger mais o meu trade, proteger mais o meu capital. Beleza, galera? Essas foi as operações aí de sexta-feira, as considerações da semana. Então foram 3 dias de loss e 2 dias de gain. Mas, como gerenciamento, foi um bom gerenciamento. Quando eu perdia um, e quando eu ganhava dois. Beleza? Valeu, um abraço, até daqui a pouco, na verdade amanhã, com o vídeo da segunda-feira, e espero, se Deus quiser, se Deus permitir, que vai ser um gain. Beleza? Um abraço. Falou.